Estou de volta para mais uma lição de psicanálise. Hoje nós vamos falar sobre a angústia, porque no próximo vídeo discutirei a questão dos mecanismos de defesa do ego. E há uma relação íntima, sobre esses mecanismos de defesa e a questão da angústia. Então, para esse primeiro vídeo, preparei aqui aquilo que podemos pensar como a teoria básica da angústia em Freud. Primeiro, nós precisamos entender que a angústia, normalmente, ela hoje é traduzida por ansiedade. Então vocês vão ouvir, muitas vezes falar na ansiedade, se discutirá a questão de quadros onde o indivíduo tem distúrbios de ansiedade. Então entendam que no alemão não existe propriamente a palavra ansiedade. Essa é uma palavra inglesa que traduziu a palavra angústia, que seria traduzida de uma forma mais literal para o português como angústia. O que é angústia? Primeiro vamos entender aí, a ideia de angústia, o conceito de angústia, no pensamento freudiano. Para Freud, a angústia é, antes de mais nada, um fenômeno reflexo. É o fenômeno de desconforto que é criado a partir de uma tendência não satisfeita de uma necessidade. Então é possível, começar dizendo que a angústia é uma espécie de sinal de sufocamento, de aperto. Até a palavra angústia, no sentido mais literal, significa exatamente sufocamento, aperto. Então alguém que diz estar com angústia está sentindo esse aperto no eu, uma espécie de dor psíquica, uma espécie de situação subjetiva, de sufocamento. Então entendam que estar angustiado é sentir um processo que chamaríamos de diluição do eu. É por isso, é nesse ponto até, que existe uma relação entre a angústia e os mecanismos de defesa. Eu sempre pergunto aos meus alunos, nós discutimos sempre a questão dos mecanismos de defesa. Mas será que entendemos bem do que o ego se defende? Afinal de contas, qual é o seu principal perigo? Por que ele precisa mobilizar mecanismos defensivos? Eu sempre respondo de uma forma mais direta que o ego se defende inicialmente do perigo da diluição. Por quê? Porque o eu não é propriamente uma estrutura natural. Se pensarmos no corpo, o corpo humano, o corpo físico, a base fisiológica, nunca se desintegrará, nunca se diluirá enquanto o indivíduo estiver vivo. Ela só entrará num processo de dissolução quando o indivíduo morrer. O corpo não vai se desintegrar porque ele é algo natural. Como algo natural, como uma estrutura integrada naturalmente, o corpo físico não se desintegrará, não entrará em dissolução, a não ser que haja uma ação química externa poderosíssima. Mas no sentido mais simples do termo dissolução, a base fisiológica, aquilo que é natural, não entra em estado de desintegração. Já o eu, o ego, ele pode se desintegrar. Por que ele pode se desintegrar? Porque ele não é natural. Ele, na verdade, é uma montagem. O eu não é natural. O eu é, na verdade, o resultado de um processo de construção. Podemos dizer que os primeiros anos, os anos iniciais da infância, são cruciais para que o indivíduo tenha essa montagem. Tão cruciais que a psicanálise
e entende esses primeiros anos como os anos de inauguração desse eu, dessa parte subjetiva que corresponde à nossa noção interna, né, do que somos. Agora, vejam que a angústia, nesse sentido, não seria propriamente uma neurose, uma doença, a não ser no seu estado patológico, que daqui a pouco eu vou explicar. Mas a angústia, inicialmente, é uma espécie de sinal. Freud vai chamar até de angústia sinal exatamente esse movimento reflexo, esse movimento automático que faz com que o eu perceba algum perigo, algum desconforto empático. Ele dá um exemplo simples. A criança, inicialmente, ela chora, berra, se angustia quando lhe falta aquilo que é necessário no sentido instintual. Ou seja, quando está com fome, quando está com frio, quando não consegue propriamente, né, dar suporte a algumas de suas necessidades, como a evacuação, a urinação. Isso vai fazendo com que uma certa tensão se acumule e gere um estado, né, de angústia. Por isso, é possível dizer que a angústia está sempre ligada à perda do objeto real. É por isso que Freud, no primeiro modelo explicativo sobre a angústia, ele vai dizer que a angústia é um desdobramento do medo da perda do objeto. Por isso a criança se sentirá angustiada quando percebe que o objeto que reduz a atenção, que lhe dá prazer, que lhe dá satisfação, não está mais presente. Então entendam, né, que no início a criança não fica angustiada por causa da mãe, fica angustiada por causa do suporte que o corpo da mãe lhe dá. Fica angustiada pela questão de que a mãe, como um ser externo, né, empático, estará sempre próxima, sempre perto, quando a criança começar a sentir as suas necessidades básicas. Então, o primeiro circuito da ansiedade, segundo Freud, está ligado ao medo da perda do objeto. Só que lentamente a criança vai se desenvolvendo, ela vai avançando e com isso vai se tornando mais abstrata a relação que ela tem com o mundo externo. E à medida que essa abstração aumenta, essa capacidade abstrativa, né, aumenta, a criança começa a se relacionar com a mãe não mais como um ser meramente necessário no seu sentido fisiológico, mas agora, no sentido, diríamos, empático, emocional, começa a sofrer da perda do objeto absoluto, total, do objeto mãe no sentido mais integral. É certo que essa possibilidade de ver a mãe como um objeto mais integral ocorrerá depois do sexto, sétimo, oitavo mês. Não acontece logo no início. No início, a angústia se refere à perda do conforto, à perda da satisfação. E pensem aí numa criança muito pequena, de 2, 3, 4 meses, né? Essa criança, sempre que chora, sempre que se desespera, ela se desespera porque ela está sentindo dor, está sentindo algum tipo de necessidade, está sentindo, né, a falta de alguma coisa que lhe proporciona satisfação. Então isso está inicialmente ligado à perda do objeto real. Já num segundo circuito, num segundo momento da angústia, nós temos o que Freud irá chamar, agora de uma outra maneira e muito original, o medo da perda, né, do amor do objeto. A criança já não teme mais a perda propriamente
do objeto necessário, do objeto, né, que serve ao seu suporte biológico. Não. Agora a criança, por meios abstratos, começa a sentir a mãe como um ser importante para a sua vida emocional. Agora, quando lembra da mãe, lembra do seu cheiro, lembra do seu sorriso, lembra da maciez da sua pele. Todo esse conjunto, né, de traços minêmicos, todas essas lembranças em referência ao objeto amado, vai fazendo com que a criança comece a se apegar de forma emocional. Esse apego de forma emocional fará com que a angústia comece a ser desencadeada, agora não por motivos reais, de falta do objeto real, mas sim por motivos subjetivos. A criança reclama com seu choro agora a presença da mãe, tenta manipulá-la, tenta fazer com que ela não saia de perto dela. Tudo isso, né, num segundo momento em que a angústia substitui aquele aspecto reflexo para se tornar, na verdade, um sintoma da necessidade humana de relação, na necessidade de vinculação. Vejam, né, que Freud, nesse sentido, então fala de dois circuitos básicos da angústia. No início da teoria freudiana, ele enfocou muito esse modelo reflexo ligado à angústia. Tanto é que ele fez a ligação imediata entre surgimento da angústia e a falta da descarga libidinal. Então, sempre que a libido, né, não era descarregada, ou seja, não se atingia o prazer, o indivíduo ficava angustiado. Isso é uma teoria reflexa, uma teoria baseada no arco reflexo, na ideia, né, de uma teoria hidráulica, de que o prazer se realiza quando há o escoamento de certo quantum de energia. A partir do segundo Freud, falamos aí da segunda tópica, 1920, ele vai rever muitas de suas teorias. E uma das teorias que passa a ser revista e ampliada é exatamente a teoria da angústia, aonde a angústia agora não é desencadeada só por questões endógenas, ligadas à falta de descarga da libido. Não. Freud começa a analisar como o ambiente, como os elementos externos pesam para aquilo que chamamos, né, de recrudescimento da angústia, o aumento do nível da angústia. À medida que a criança entra nesse circuito subjetivo, a angústia não será mais desencadeada por uma coisa interna, por uma espécie, né, de falta de descarga, né, de um instinto insatisfeito. Essa explicação, muito simplista, é abandonada, ou pelo menos se torna insatisfatória, quando Freud descobre que a angústia sofrerá um processo de humanização. E é exatamente nesse processo de humanização que a criança lentamente, gradativamente, sentirá falta não mais do leite, não mais do seio, mas da mãe. Essa falta da mãe, quando o ambiente, né, acaba favorecendo a ideia de que ela perdeu o objeto, nós podemos até criar aqui uma imagem, uma metáfora para que vocês entendam. É muito comum quando a criança urina, né, na cama ou faz alguma coisa que a mãe não gosta, a mãe ameaçá-lo em tom de brincadeira: menino mau, mamãe não gostou disso, mamãe não vai mais te amar assim, hein? Ou seja, essas brincadeiras podem até parecer uma coisa inócua, mas à medida que a criança vai percebendo que para ter o amor dos objetos, ela precisa ser amada, o medo da perda do amor faz com que ela entre em angústia, em estado de angústia, em estado de pânico. Até a ideia do pânico, a angústia,
tão comum, né, nas chamadas fobias, e está intimamente relacionado com essa questão moral, com essa questão da culpa moral de ter feito algo que leva você a não ser reconhecido pela autoridade, pela mãe, pelo pai. Vejam, né? O que estou explicando nessa aula é que a angústia surge de uma coisa básica, que é o surgimento da angústia a partir, né, da falta de prazer, a partir da falta de gratificação em certos momentos, reflexos, em certos momentos, né, ligados à base fisiológica, e a angústia progride para um estado mais sutil, para um estado que chamaremos de moral. Essa angústia moral é a base propriamente da criação também do superego. Na medida que o superego se cristaliza, à medida que o indivíduo, né, internaliza os ditames da vida social, as regras, as leis, isso tudo vai fazendo com que haja uma ameaça cada vez mais constante em relação à perda do amor do objeto. E com essa ameaça da perda do amor, o aumento do nível de angústia, ou se preferirem, de ansiedade. Como eu expliquei, no original, angústia é o termo usado por Freud, mas isso foi traduzido por ansiedade. Não há grande dano se você entender que ansiedade é um sinônimo de angústia, né? Tudo bem. Mas o que quero que vocês entendam é o mecanismo por detrás da eclosão dessa angústia. E é importante ainda nesse vídeo explicar também que há duas possibilidades da angústia. A primeira possibilidade é uma angústia normal, que eu chamo de angústia existencial ou ansiedade existencial, e a angústia no sentido mórbido, a angústia mórbida. A angústia no sentido existencial é uma angústia que surge em todo o sujeito. Mesmo o mais normal dos seres humanos, é difícil de achar esse fulano, né? Mas mesmo indivíduos normais têm ocasionalmente algum tipo de erupção da angústia básica, essa ansiedade básica que está sempre subjacente no eu. Eu sempre explico isso com exemplos, né? Um adolescente, quando está para fazer uma prova, ou mesmo um adulto que precisa fazer uma prova para passar num concurso público, ou alguém que está diante de uma autoridade, é normal que o indivíduo sinta angústia. O que é mesmo sentir angústia? É sentir um processo de diluição do eu. É como se o eu entrasse em diluição, se dissolvesse frente a um perigo, que não é bem um perigo real. É mais um perigo moral do que um perigo real. Mas é lógico, né, que essa ameaça moral, ela pesa tanto como a fome, tanto como a sede. Há alguns psicanalistas que até mesmo fazem uma separação entre o medo comum e a angústia. O medo comum é aquilo que podemos chamar de uma certa angústia defensiva. Se você está diante de um abismo, é normal você dar um passo atrás para se defender. Se você está na frente de um leão, é normal você tentar se proteger, correr ou qualquer coisa. Então vejam que isso é um medo. O medo é proporcional ao perigo. A angústia, no sentido, né, diríamos, de aumento, normalmente está ligado a algo desproporcional. E em termos assim básicos, para explicar em poucas palavras, podemos dizer que um indivíduo ansioso, angustiado, é alguém que se defende do medo. É o medo de ter medo. Esse é um processo muito comum, né, na angústia. E esse medo de ter medo está mais ligado às fantasias do sujeito do que à realidade.
Quantas vezes não tive que dizer aos meus pacientes, você não teme o futuro. O que está te ameaçando não é algo real, uma possibilidade, né? Forte, e sim as suas fantasias. Você está se defendendo das suas próprias fantasias. Então é importante destacar que a angústia, basicamente a angústia está relacionada a esse processo onde o indivíduo forja, cria, elocubra um futuro que não é bem um futuro, mas um futuro que na verdade é uma espécie de recriação do seu passado. Ele pega o seu passado e desloca disfarçadamente, né, aquele passado, aquele trauma, aquela coisa negativa, para um pretenso futuro. Mas na verdade aquilo não é futuro. Aquilo é uma espécie de fantasia criada pela sua ansiedade. Por isso que sempre digo, né? Você está antecipando uma coisa que você não sabe nem se será verdadeira. Por quê? Porque o ansioso, o angustiado, é alguém que sofre por antecipação. Quando você ouve o discurso, né, de um indivíduo tomado pela ansiedade, logo você percebe que parece que tudo que é negativo no universo acontecerá com ele. Na verdade, ele está se defendendo das suas próprias fantasias, ele está sendo atacado, ele está sentindo um processo de diluição, não frente a um perigo real, mas frente a um perigo imaginário, que está, em certo sentido, sendo criado pela sua própria mente, né? É aí até que nós fazemos a diferenciação entre a ansiedade básica, a ansiedade existencial, e a ansiedade neurótica, mórbida. A ansiedade básica, ela é ocasional. Por isso, como eu exemplifiquei há pouco, qualquer indivíduo frente a um teste, a uma certa pressão, diante de uma autoridade, ele pode se sentir angustiado, ele pode se sentir ansioso, mas isso não quer dizer que ele tenha uma ansiedade mórbida. Isso não quer dizer que ele tenha uma patologia, né, vinculada à ansiedade. Não, aquilo é circunstancial, aquilo ali é temporário. É normal que quando o indivíduo passe aquela situação, pareça que ele nunca sentiu nada, né? E também, quando ele repete a situação que gerou a ansiedade, muitas vezes a ansiedade já não está mais presente. Então isso mostra, né, que a ansiedade existencial, ela é ocasional, ela está ligada, né, a fatores circunstanciais e por isso então ela é temporária. A chamada angústia mórbida, essa não. A angústia mórbida ou ansiedade mórbida é aquilo que está ligado a uma psiconeurose, a estrutura de caráter do sujeito. Podemos dizer que o indivíduo é um sujeito ansioso, ele tem essa estrutura, né, de ansiedade no seu eu. Essa neurose de angústia é exatamente aquilo que está, de uma certa maneira, por detrás de todas as neuroses. Sempre explico isso em minhas aulas. É importante que vocês entendam que a angústia não é uma neurose em si. A angústia é, na verdade, um sinal de alerta. Angústia é sinal. Mas essa angústia sinal vai lentamente, né, se desenvolvendo por causa de alguns fatores traumáticos, né, fatores de inadequação, pode criar uma estrutura neurótica na criança e na vida adulta, o indivíduo exibir não uma ansiedade básica, uma ansiedade comum, mas uma ansiedade mórbida, uma ansiedade que desencadeia, por exemplo, a obsessão, ou uma ansiedade que se ligue a fobias e pânico, ou uma ansiedade que faça com que o indivíduo tenha certa conversão, né, histérica em seu corpo, sofra como se estivesse doente com a doença mais séria do mundo, é o caso do hipocondríaco. Tudo isso está ligado de fundo
àquilo que chamamos de ansiedade, de angústia. É o fenômeno no qual o indivíduo perde, né, o contato com a integralidade do seu eu. À medida que o eu entra em diluição, é como se partes do eu não conseguissem se comunicar. Para vocês entenderem o que acontece no quadro neurótico, é só partir de algo que já aconteceu certamente com vocês, que é o fato de que quando você está nervoso, você esquece das coisas, você tropeça nas palavras, dá aquele branco, né? Tão típico. Isso tudo são fenômenos ligados à angústia. Quando a angústia aumenta, o eu acaba se desfacelando. O eu fica em cacos, em fragmentos. E a fragmentação do eu faz com que não haja conexão entre uma parte A com uma parte B ou C do mesmo ego. Vejam, né, que a angústia, quando se torna muito constante, vai trazer dor, vai trazer dificuldades para que o indivíduo possa se organizar como um verdadeiro eu, se integrar como um verdadeiro eu. Essa angústia, ela vai se tornar, né, mais perigosa quando ela se liga a algo que estudaremos num próximo vídeo, que é as chamadas defesas maníacas. As defesas normais do eu podem se tornar maníacas. Como é que elas se tornam maníacas? No próximo vídeo debaterei exatamente essa questão, os mecanismos de defesa do ego. Até lá!